Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. E quero lhe convidar a tomar sua Bíblia, Novo Testamento, e abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 8. E quero realmente lhe incentivar a abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura bíblica. Nós estamos num culto chamado Culto da Bíblia Aberta. Aliás, deixe-me dar uma palavra sobre Bíblia aberta. Algumas vezes se fala assim: eu quero ler uma passagem da palavra de Deus, mas você não precisa abrir a sua Bíblia. Eu gostaria de lhe pedir, lhe convidar a não dizer isto, a não falar isto. Cada vez que uma frase dessa é dita, você não precisa abrir a sua Bíblia. Algumas mensagens são passadas para a pessoa que escuta isso. Uma delas é o seguinte: você vai gastar 15 segundos, 20 segundos para abrir a sua Bíblia, mas eu tenho tanto a lhe falar que não interessa você gastar 15 segundos com isso. É mais importante o que eu tenho que dizer do que você acompanhar a leitura na Bíblia. Isso é mal. Uma outra mensagem que passa é o seguinte: você não precisa ler a sua Bíblia comigo, basta confiar em mim no que eu estou dizendo. Isso é mal. Outra mensagem que passa é dizer o seguinte: você não precisa trazer sua Bíblia para a igreja, porque afinal de contas, quando você trouxer aqui, nós vamos dizer para você não abrir. Isso é mal. Outra mensagem que passa é dizer: sabe, irmãos, aquele lema da reforma que cada crente é responsável pela sua vida diante de Deus e de como ele interpreta a Bíblia, isso está desatualizado. Você não precisa abrir a sua Bíblia, basta escutar o que eu vou dizer. Isso é mal. Por essas razões e por outras, é melhor eu parar por aqui, senão vai ficar doendo muito. Por essas e por outras razões, eu quero lhe incentivar a não dizer para os crentes não abrirem a Bíblia. Se for preciso, diminua o tempo que você vai falar, mas incentive os crentes a abrirem a sua Bíblia e acompanhar o que vai ser lido. Se acontecer de uma eventualidade, assim, uma coisa extremamente rara, você tem que chegar e não dá tempo mesmo, você só tem 20 segundos, 30 segundos, eu sugiro que você faça das duas coisas uma. Ou você chega e já recita o versículo de cabeça, sem abrir a Bíblia, sem dizer que vai ler, mas não diga para as pessoas não abrirem. Ou então você chega, abre a Bíblia e lê direto. Depois que você lê, você diz onde leu. Porque aí você não incentivou ninguém a não ler a Bíblia. Mas você passar a mensagem de que os crentes não devem abrir a Bíblia para ler, não é recomendável. Amém? Vocês ainda amam? Me amam? Amém? Muito bom. Então, Lucas capítulo 18. Desculpe, Lucas 8, 18. Lucas capítulo 8, versículo 18. Eu quero ler alguns versículos e depois nós vamos tirar uma rápida conclusão do assunto que esses versículos falam. Veja o versículo 18. Jesus está contando uma parábola, ele contou a parábola do semeador, aí fala algumas explicações e chega no versículo 18, ele diz assim: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Mas ele começa esse versículo dizendo o seguinte: vede, pois, como ouvis. Preste atenção no que está sendo dito. Capítulo 10, versículo 26. Vire algumas páginas para frente. Vamos ler o versículo 26. Aqui é o homem que chegou, o intérprete da lei, que chegou para Jesus, fazendo uma pergunta para ele sobre como herdar a vida eterna, e Jesus conta uma parábola para ele, vai contar a parábola para ele. Mas antes de contar a parábola, Jesus diz o seguinte, versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo, por vossa causa,
para que, por nosso exemplo, aprendais isto. 2 pontos. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento do outro. Não ultrapasseis o que está escrito. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Já mais próximo do final da Bíblia. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 20 e 21. Jesus diz assim, o apóstolo Pedro diz assim, a partir do versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Repetindo o final do versículo 20, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Capítulo 3, versículos 15 e 16. Diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Muito bem, temos lido vários versículos aqui e vamos pensar um pouquinho sobre o que é que esses versículos todos, o conjunto deles, eles nos advertem sobre o quê? Qual é a essência que a gente pode tirar dessa série de leituras? A essência é cuidado na compreensão da palavra de Deus. Cuidado como você entende a palavra de Deus. Vede como ouveis, não ultrapasseis o que está escrito, como interpretas, como lês. Algumas pessoas deturpam. Aqui o que ele está falando é isso. Cuidado para não interpretar a Bíblia errada. É a mensagem geral dessa sequência inteira de textos. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu gostaria de falar nesses minutos, nessa reflexão, hoje à noite, é o seguinte. Posso dar o seguinte título: não se deixe enganar. Verifique o contexto. Não se deixe enganar, verifique o contexto. Agora, não se deixe enganar, não se deixe enganar pelos outros apenas, não. Não se deixe enganar por você mesmo. Às vezes nós vamos ler a Bíblia com a ideia preconcebida sobre o que é que um determinado texto significa, e aquilo já lemos com aquilo ali incrustado na nossa mente, e a gente se deixa enganar. Nós mesmos nos enganamos. Nós enganamos a nós próprios. Não se permita enganar. Verifique o que diz o contexto. É claro que dá para falar muita coisa sobre contexto, e quem for fazer o curso de teologia com o pastor Linderson vai aprender bastante isso lá quando ele estiver ensinando hermenêutica, etc. Mas nós vamos dar uma pincelada nisso aqui, bem básica, porque eu acho que tem acontecido alguns equívocos aqui na região. Graças a Deus, nossa igreja não é vítima dessas coisas, mas eu tenho acompanhado por aí alguma coisa que tem acontecido. Não é? O que é o contexto? O que é que nós nos referimos como contexto? Contexto é aquilo que vem antes e depois do texto, mas principalmente antes. Contexto é o que vem antes e depois do texto. O texto está com o texto, né? É um trocadilho, é o contexto. Vem antes e vem depois. No contexto é que a gente descobre algumas coisas essenciais para a gente compreender o texto. A quem é que o escritor está se dirigindo? Qual é a conduta que ele esperava dos ouvintes originais? Qual é a mensagem essencial desse texto? A interpretação básica desse texto. O que é que ela quer dizer? Isso tudo vem do contexto. É o contexto que vai nos dizer isso. Quando você pega e isola um
texto do seu contexto, você pode incorrer em erros grosseiros, erros sérios. E o pior, você pode ser vítima de manipulação, ou por parte dos outros ou da tua própria cabeça. Você manipular a si mesmo sem querer, não é? Muito bem, deixa eu dar um exemplo disso. Por exemplo, abra em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37 é um texto muito conhecido. Se você não sabe de cabeça agora de que é, quando você abrir a Bíblia, você vai perceber logo. É aquele texto que parece filme de assombração, não é? Porque o profeta teve uma visão de um vale de ossos secos. Aí o Senhor, o Espírito do Senhor levou aquele vale, aí no versículo 2 diz que Deus o fez andar ao redor desses ossos, e eram muito numerosos. No versículo 3 Deus pergunta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? O profeta responde com a sabedoria tremenda de quem não sabe. Não é? Aquela palavra muito sábia por parte de quem não sabe. Senhor, tu é quem sabes. Não é? Muito bem. Aí Deus manda o profeta profetizar os ossos, né? E os ossos começam a se mexer, o profeta obedece, os ossos começam a se mexer, emendam um com o outro. Depois Deus manda vir o Espírito e os ossos ressuscitam e formam um grupo numeroso, um grande exército. O que é que significa isso? Não estou falando aqui da aplicação que a gente pode fazer. Qual é o sentido disso aqui? Quando Deus contou, ou Deus deu essa visão para o profeta, o que é que Deus queria que o profeta aprendesse? Antes de pensar em qualquer aplicação para a nossa vida ou para a igreja, a gente tem que pensar o seguinte: qual é o sentido original desse texto? O que é que Deus queria falar? Nesse caso aqui, a explicação não está antes. Antes Deus já estava falando uma porção de coisas. Antes Deus já estava falando que ia tornar a reunir o povo que estava espalhado por várias nações e iria levar para a terra de Israel. Aí ele vai e dá essa visão ao profeta. Vai até o versículo 10. A explicação está logo no versículo 11. Diz assim no versículo 11. Então disse-me: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. O que está acontecendo aqui? O povo tinha sido levado para o cativeiro babilônico e agora estavam dizendo o seguinte: nós estamos aqui abandonados por Deus. Nós estamos como um povo que morreu todo mundo e agora estamos que nem osso abandonado dentro da sepultura. E aí Deus vai e pega essa palavra que o povo dizia, dá uma visão para o povo e diz assim: sabe aquela visão que você teve, Ezequiel? Eu vou fazer assim com a nação. Eu vou tornar a reunir a nação toda e vou levar de todas as nações onde estão espalhados, vou levar de volta para a terra que eu prometi lhes dar. Esse é que é o sentido. Então o sentido está no contexto. A gente vê no contexto. Um outro versículo. Mais uma passagem para a gente ver o contexto. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui é muito comum a gente ver citações isoladas desse versículo. Quando acontece qualquer coisa desagradável, a pessoa diz assim: mas todas as coisas contribuem para o bem, né? Todas as coisas contribuem para o bem.
né? Às vezes a pessoa faz até uma besteira, recebe uma multa aí da polícia, mas Deus sabe, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes ela esquece a chave trancada dentro do carro, e aí todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Como é que é assim que todas as coisas cooperam para o bem? Será que tudo quanto acontece de errado, de desgraça, contribui para esse bem? E que bem é esse de que o apóstolo está falando aqui? Será que a gente pode usar isso como sentido genérico para a nossa vida? Ou seja, para que eu possa me dar bem? Me dar bem é eu ter meus sonhos concretizados. Me dar bem é eu alcançar meus objetivos da vida. Me dar bem é eu conseguir aquilo que eu almejo. Isso é que é o se dar bem, que a gente fala normalmente. Mas será que é disso que o apóstolo está falando? Que todas as coisas vão cooperar para isso? É lógico que não, né? Porque senão acontecia. E não acontece. Quando você tem uma interpretação da Bíblia que ela não se cumpre, é porque a tua interpretação está errada. Simples assim. Quando a gente vê uma pessoa interpretando a Bíblia e aquilo não corresponde à realidade, ou a realidade está errada, ou a interpretação está errada. A Bíblia não pode estar errada. Mas a realidade também não pode estar errada. A realidade é a realidade. Então é a interpretação que está errada. Para a gente descobrir que bem é esse que o apóstolo fala, a gente tem que olhar o quê? O contexto. E o contexto é um texto longo, mas a gente vai pegar alguns pedaços chaves. Como, por exemplo, o versículo 18 de Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui ele já começou a dar a dica. Todas as coisas que cooperam são sofrimentos do tempo presente. E o bem é a glória que vai ser revelada. Aqui ele já começa a dar a dica, tá? Muito bem. Então aqui não é tudo quanto é desgraça que nos acontece. São sofrimentos do tempo presente que têm a ver com a nossa vida cristã. Com a minha vida com Cristo. As perseguições, as tribulações que têm a ver com a minha vida de crente. Ele não está falando das besteiras que eu faço, não é? Eu esqueço de limpar a casa, escorrego no carrinho do menino que estava brincando, ou esqueci de mandar ele tirar o carrinho, escorrego lá, caio sentado, me machuco e fico dizendo, não, mas todas as coisas cooperam para o bem. Não, vamos parar com isso. Vamos levar a Bíblia no nível mais alto. Eu acho que aconteceu com alguém aqui, né? Muito bem. Mas tem um outro versículo que dá uma segunda dica do que é que o apóstolo está se referindo. É no versículo 26. Ele diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele aqui agora já está falando da ação do Espírito Santo dentro de nós. Aí depois vem o versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem. E ele fecha o raciocínio no versículo 29. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, o bem a ser realizado, o bem a ser alcançado, tem a ver com essas duas coisas. A glória que há de ser manifestada, que nos há de ser revelada, lá no versículo 18, e a nossa transformação segundo a imagem de Cristo, no versículo 29. Esse é que é o bem. Não é eu me dar bem. E aí, algumas vezes, você não isolando o texto do contexto, você diz coisas que não deveria dizer acerca disso. Está dando para acompanhar, né, irmãos? Está bem? Muito bem, vamos para adiante. Eu coloquei aqui um segundo ponto. Deve ser evitada a interpretação da Bíblia à luz de uma determinada corrente de pensamento. Deve ser evitada a interpretação da Bíblia à luz de uma determinada corrente de pensamento. Ou seja, nós temos uma ideia fixa e saímos lendo a Bíblia e tentando fazer com que a Bíblia concorde com nossas ideias.
Às vezes as ideias são até boas, mas isso é falsificar o que a Bíblia diz. E está errado. Está errado. Por exemplo, vocês estão sentados, né? Por favor, todo mundo que não está sentado, sente, porque pode ser chocante. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Versículo 2. Quantas vezes eu vi esse versículo como temas de confraternização de jovens. Versículo 2, 3, desculpe. Não, está certo. Eu estou aqui vendo, o nome é Abacuque no topo da página, mas estou lendo é na 1. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, o livro de Abacuque é logo antes de Sofonias. Ajudou? É perto do final do Antigo Testamento. Tá? Perto do final do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 3. Uma vez eu levei um puxão de orelha de um pastor, cujo nome era complicado e eu não conseguia me lembrar. E aí ele estava querendo citar esse versículo aqui. Aí eu falei, está em Abacuque, tal. Aí ele virou para mim e disse, você lembra do nome de Abacuque e não lembra do meu nome? Muito bem. Abacuque 3:2 diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Quantas vezes a gente já escutou pregações e falando de avivamento, do poder do Espírito Santo na vida do crente, que o crente precisa de avivamento, da presença de Deus nos trazendo um novo Pentecostes. Mas o versículo não fala disso. Isso é forçar o versículo a dizer uma coisa que eu quero que ele diga. De que o Abacuque está falando aqui? Aí a gente tem que olhar o contexto. No caso aqui, o contexto é o livro todo. Não adianta a gente ler só 2, 3 versículos adiante. Dá mais trabalho, é um contexto mais amplo. Tá? O que aconteceu é que o Abacuque estava chateado pra caramba com as coisas erradas que ele via na sociedade. Profundamente revoltado. E começou a reclamar com Deus. Senhor, tu não vai fazer nada? Tu dizes que és santo, e na verdade tu és tão santo que não pode nem sequer ver o mal, e no entanto essas coisas estão acontecendo. Até quando é que eu vou clamar? Sangue, pecado, desordem, e tu não vai fazer nada? Aí Deus, para susto do profeta, respondeu: tá bom, Abacuque, eu vou agir, eu vou castigar essa sociedade. Eu vou castigar o povo, vou trazer os babilônicos, os caldeus, um povo que não respeita ninguém, que sai atropelando todo mundo, que vai invadir com uma fúria tremenda e arrasar tudo. O Abacuque ficou assustado. Aí ele disse, não, Deus, não era bem isso que eu queria, não. Não era assim, não. Eu queria que o Senhor fizesse outra coisa. E Deus disse, não, é. Aí o Abacuque colocou o seguinte, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar a esse respeito. Eu vou orar, vou me trancar lá na minha torre, vou ficar lá e vou orar até Deus me responder. E aí Deus respondeu para ele. Deus trouxe a notícia para ele, Deus explicou como é que seria o castigo todinho, como é que seria aquelas coisas, de uma forma resumida, muito cheia de simbolismos, mas bem claro para que ele pudesse entender. Tem muito a ver com o contexto da história de Israel. E aí o profeta, agora, depois que entendeu o que é que Deus ia fazer, o profeta faz uma outra oração. E nessa segunda oração, ele ora da seguinte maneira. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E aí ele vai e diz assim, Senhor, faz com que a tua operação, faz com que a tua obra seja avivada no nosso meio. Traz livramento para nós no meio do castigo.
Na hora que tu for derramar a tua ira sobre nós, lembra-te da misericórdia e nos dá um livramento novamente, como tu deste o livramento na antiguidade, como tu deste o livramento no Egito, diante dos assírios, tantas vezes na história. Faz notória a tua obra, faz notória a tua operação. Aviva, dá uma vida, dá uma força nova ao teu poder entre nós. É um clamor por livramento que ele está fazendo. Não tem nada a ver com avivamento pentecostal. Mas é bonito falar de avivamento pentecostal? É. Caramba. Eu sou pentecostal, gosto muito disso. Mas a gente não pode falsificar a palavra de Deus para dizer aquilo que a gente quer. A gente tem que ser fiel ao que está escrito. Não é? Paulo disse, não ultrapasseis o que está escrito. Jesus disse, vede como ouveis. Como é que você está interpretando? Vamos adiante. 1 Coríntios capítulo 13. Primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeiro Coríntios capítulo 13 é conhecido por um título muito bonito, não é? É um capítulo que fala sobre quê? Amor. É um capítulo que fala sobre o amor. Mas como assim que fala sobre o amor? Aqui ele não está falando do amor conjugal. Não está falando do amor entre homem e mulher. Não está falando do amor na família. Não está falando do amor de companheirismo. Não está falando... O tema aqui não é esse. Ele aqui está fazendo uma explicação de como os dons espirituais devem ser exercidos. Esse aqui é o tema. Veja de que é que fala o capítulo 12. Dom do Espírito Santo. Veja agora o que é que fala no versículo 14, no capítulo 14. Dom de profecia superior de línguas. Ele vai falar agora também do exercício dos dons espirituais. Então, o capítulo 13 não é assim um sanduíche, não é? Um sanduíche de dons espirituais com recheio de amor apenas. Não é isso. É a continuidade do mesmo assunto. É claro que os conceitos de amor que estão aqui em 1 Coríntios 13 devem ser aplicados em qualquer contexto, em qualquer ambiente onde exista a necessidade de ser exercido o amor. Na família, na igreja, entre o casal, os conceitos, a essência serve. Mas o assunto do qual ele está falando aqui é o exercício dos dons espirituais. Por isso é que ele termina o capítulo 12, dizendo assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons e passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Um caminho. Para que é que serve um caminho? Para a gente andar nele. Então, note então que o amor não é um dom a mais. O amor é uma espécie de caminho, de uma maneira de você caminhar, é uma maneira de você andar. E ele vai falar aqui, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, está falando de quê? Comparando o amor com dons espirituais. Depois ele compara o amor com a fé. Depois ele compara o amor com os dons de curar. Ele sai fazendo comparação de amor com os dons espirituais para mostrar que os dons espirituais devem ser exercidos em amor, num ambiente de amor, para o bem da comunidade, para o bem da igreja, e não para a exaltação da pessoa, não buscando seus próprios interesses, mas buscando o que é dos outros, sem arder em ciúmes uns dos outros. É disso que o apóstolo está falando. Existem, por causa do desrespeito a essa regra, de você não olhar o que é que diz o contexto, existem falhas, às vezes, de interpretação que são muito mais sérias do que essas, que eu trouxe até aqui. São interpretações erradas que violentam a Bíblia mesmo de uma maneira mais séria. E vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Ageu capítulo 2, versículo 4.
E se alguém encontrar antes de mim, é um versículo curto, por favor, pode ler em voz bem audível. Ageu 2:4. Desculpe, mas eu dei a referência errada. Mas não é Ageu 2:4, não. É aquela parte que fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Versículo 9, Obrigado. É 2:9. Por favor, pastor Linderson. Aqui, esse versículo aqui, muitas vezes tem sido interpretado, tem sido pregado, como se Deus estivesse prometendo que alguma coisa que vai acontecer de novo na vida dos ouvintes vai ser mais abençoado, mais glorioso, mais cheio da presença de Deus do que algo que tinha acontecido antes. Não é? Eu já vi isso aqui sendo aplicado até para casamento. Já viu também, né? O seu casamento foi destruído, ele não está prestando, mas Deus tem uma coisa nova para você. E a glória dessa segunda casa, como que estimulando a pessoa agora a abrir mão de um casamento para partir para outro, porque a glória do segundo casamento vai ser melhor do que a do primeiro. Terrível, né? Isso é manipular a Bíblia de uma maneira perversa. De que é que o profeta está falando aqui? Aí você vai ler para o contexto. Você vai ler para o contexto, e aí você vai ver no capítulo 1, capítulo 2 aqui. Eu tinha escrito o 4 de uma forma, o 9 sem fazer a bolinha de cima à direita, estava parecendo um 4, né? Muito bem. O profeta Ageu está dizendo o seguinte: olha, eu trouxe vocês da Babilônia, dei um tempo para vocês construírem as casas de vocês construíram a casa de vocês, está tudo bonitinho aí, tem gente até se preocupando agora em colocar painéis de madeira nas casas, enfeitando tudo, mas a minha casa que eu trouxe vocês da Babilônia para construir, vocês estão deixando de lado. Vocês não estão se empenhando para construir. Aí puxou a orelha do povo, o povo percebeu, caiu em si, trabalhou e reconstruiu a casa do Senhor em 4 anos lá. E aí começou agora a finalizar os trabalhos, só que algumas pessoas lembravam do templo antigo, do templo de Salomão, que tinha sido destruído. E começaram a ficar deprimidos. Mas esse templo aqui é tão pequenininho. Comparado com Salomão, aquele de Salomão tinha uma glória maravilhosa, era um templo esplendoroso, isso aqui é uma coisa tão michuruca. E Deus vai agora e traz uma palavra de consolo para eles. Dizendo, olha, a glória que eu vou fazer manifestar nesse segundo templo, nessa última casa, vai ser maior do que aquela que eu manifestei na primeira casa. Portanto, não fiquem achando que essas coisas são pequenas, ridículas. Lá para Zacarias, Deus diz assim, quem é que vai desprezar o dia das coisas pequenas? Zacarias e Ageu eram contemporâneos. Os dois estavam profetizando na mesma época acerca do mesmo assunto. E aí, ele anima o povo diante daquilo que estava acontecendo. Mas o versículo é dirigido para o povo para falar da construção do segundo templo. Não tem nada, uma casa nova para mim, não tem nada a ver com um emprego novo para mim, e muito menos de um segundo casamento, ou terceiro ou quarto. Está falando aqui da mensagem de Deus para eles. Vamos para adiante. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5. Essa é a referência, está certa. Eclesiastes 8, 5.
Como dizem lá na Assembleia de Deus, tem alguma varoa que possa ler? Falando crentez agora, né? Aqui está escrito com todas as letras: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Ou seja, interpreta-se por aí, se você for um crente obediente, se você for um crente que anda corretamente, se você guardar os mandamentos do Senhor no seu coração, nada de mal vai lhe acontecer. Porque a palavra de Deus está prometendo. Amém? Não, não é para dizer amém não, que está errado isso. Eu estou só imitando quem é que fala assim. Mas essa interpretação corresponde à realidade? Alguém aqui já viu um bom crente que procura seguir corretamente os caminhos do Senhor, que procura fazer o bem, que procura andar na presença de Deus, cumprir as leis? Alguém já viu algum crente assim tendo algum tipo de problema? Levanta a mão assim comigo. Aí o pessoal está com medo de responder, Wagner. Está na dúvida se deve ou não levantar a mão. Já viu, sim. Todo mundo enfrenta problema. Todo mundo enfrenta problema. Não tem ninguém sem problema. De que ele está falando então aqui? Se aqui a Bíblia está prometendo, quem observa o mandamento, quem guarda o mandamento, não tem problema, por que a gente tem problema? Não experimenta nenhum mal, por que eu experimento o mal? Porque você está interpretando fora do contexto. Veja o contexto. Vamos voltar para o versículo 1 desse texto aqui. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem lhe faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza de sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei. E isso por causa do juramento feito a Deus. Quer dizer, obedeça ao rei, não porque ele é o rei, mas porque você fez um juramento a Deus. Não se apresse em deixar a sua presença, nem te obstines em coisa má, porque ele, o rei, leia-se então aqui na nossa realidade, o governo faz o que bem entende. Ele é que edita as leis. Versículo 4. Porque a palavra do rei, leia-se do governo, tem autoridade suprema. Quem é que vai lhe dizer, que fazes? O governo aqui tem autoridade suprema. O governo não é o presidente, não. O governo é a união do judiciário, legislativo e executivo. É como se o Congresso, a Suprema Corte e o presidente estivessem de acordo numa mesma coisa. Quando eles concordam numa mesma coisa, e esses três aí é que substituem um rei de antigamente, quem é que vai confrontar? Quem é que pode dizer alguma coisa se eles estiverem de acordo os três? Aí, no versículo 5, ele diz assim: quem observa o mandamento, ou seja, quem observa as leis, não experimenta nenhum mal, ou seja, não vai ter problema com o governo. É disso que ele está falando. Não está falando de nós guardarmos os mandamentos da Bíblia para não termos nenhum mal. Perceberam a importância de ler o contexto? Vamos para adiante. Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, isso aqui é clássica, né? Ou, como diz um dos meus filhos, é clássica. Oséias capítulo 6, Oséias, Joel, Amós. Voltando, Amós, Joel, Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 3. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua vinda. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Quantas vezes a gente escuta citar esse versículo dizendo assim: que coisa maravilhosa, a Bíblia nos estimula a buscar o Senhor, etc. Que aí ele virá sobre nós como a chuva. Não é isso que o versículo está dizendo. Não é isso. Como não? Está escrito aqui:
leia o contexto, volte alguns versículos para cima. E no caso aqui, o contexto tem que ser o versículo 15, tem que começar no versículo 15 do capítulo 5, no último versículo. Você tem que lembrar que a divisão da Bíblia por capítulos e versículos não foi inspirada por Deus. Isso aqui já veio acontecer a partir do século 13. A partir do século 13 é que a Bíblia foi dividida em capítulos. Antes disso, ela não era dividida em capítulos. E aí, então, as pessoas às vezes erraram a divisão. O capítulo 6 deveria começar antes do versículo 15 do capítulo 5. Então, eu vou ler a partir do versículo 15 do capítulo 5. Aqui é Deus falando, tá? Deus diz assim: irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo... Aí Deus agora vai dizer como é que o povo diz. Deus vai imitar o povo falando. E o povo vai dizer, o povo diz assim: vinde, tornemos para o Senhor. São os desviados, os idólatras aqui que Deus está imitando. Aquele povo que tinha deixado, abandonado o Senhor. Deus vai, aperta a rosca lá, aperta o parafuso, o povo se assusta, não vamos voltar para Deus. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Quer dizer, Deus nos castigou, mas Ele mesmo vai trazer o refrigério. E aí ele continua. Versículo 2. Depois de 2 dias, Deus vai nos revigorar. No 3º dia vai nos levantar e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alva será a sua vinda certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. E aí Deus vai, olha para o povo e diz assim: bando de hipócritas. Bando de fingidos. Vocês estão querendo enganar a quem? É isso que Deus diz, veja no versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Deus está dizendo para ele o seguinte: vocês estão pensando que vão me manipular agindo dessa maneira? Vocês se animam todos para me buscarem, no entanto, isso acaba rapidinho. A gente não pode ficar citando esse versículo aqui como se fosse uma recomendação de Deus para nós o buscarmos, para que nós o conheçamos. Aqui Deus está imitando a maneira dos hipócritas, dos idólatras falarem. É chato isso, né? É chato, né? Bem triste, né? Quantas vezes a gente... Você que está aí sentado, deve estar sentindo a mesma coisa que eu senti quando eu comecei a perceber essas coisas, depois de ter falado o errado, tá? Não sou... Pode ficar tranquilo que o irmão Daniel também já falou muitas vezes errado. Até a ficha cair, não caiu quando eu tinha 10 ou 15, 20 anos, não. Foi bem depois. Vamos adiante. Isaías, capítulo 41, versículo 6. Isaías 41, versículo 6. Aqui outro dia estava um anúncio de um congresso de mulheres com esse lema. Ainda bem que não era de homens, né? Cadê o... irmão, vai, né? Que pena que o irmão Jardel não está aí, né? Mas era um congresso de mulheres, não era de homem. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: ser forte. Eu me atrapalho porque, às vezes, os versículos ainda estão na minha cabeça com a grafia da revista e corrigida, né? Mas eu vou ler de novo. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: ser forte, anima-te. E as pessoas, às vezes, ficam agindo isso aqui, falando para o outro ser forte. Não, a palavra de Deus diz: anima-te, ser forte. Nós temos que estimular um ao outro. Nós temos que pegar o outro. Temos que estimular um ao outro, mas não com base nesse versículo.
Por que não? De que está falando esse versículo? Você vai ler a partir do versículo 1, aí você vê que Deus está conclamando as nações para uma disputa. As nações idólatras ao redor do Mediterrâneo. E Deus diz assim, olha, vamos ajustar as contas. Vamos lá. Vocês estão querendo resistir àquilo que eu vou fazer? Vocês estão querendo me colocar à prova? Quem é que pode resistir àquele que eu vou trazer vitorioso? Está aí no versículo 2. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? A história mostra que Deus estava falando de Ciro. O rei Ciro da Pérsia queria conquistar a Babilônia e libertar o povo de Israel. E Deus chama as pessoas para a disputa, e aí as pessoas dessas nações idólatras vão e dizem o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos disputar com Deus agora. Um disse ao seu companheiro, esforça-te, anima-te, você é forte. Para fazer o quê? Versículo 7. Assim o artífice anima o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate a bigorna, dizendo a soldadura, está bem feita, então com os pregos fixa o ídolo para que não oscile. Eles estão dizendo o seguinte, vamos no mato pegar madeira para a gente construir uns deuses agora, se esforça aí, vamos pegar lá. E aí um diz assim, você vai ser o ourives, você vai ser o ferreiro, nós vamos fixar esse ídolo ali. Aqui não tem nada de se esforçar para fazer a obra de Deus. Mas nós não temos que nos animar uns aos outros? Temos. Mas pega lá Gálatas 6, por exemplo. Não pega aqui Isaías 41, 6. Porque senão você vai estar manipulando a palavra de Deus e pegando coisa fora do contexto. Muito bem. Esses são alguns casos assim de interpretações erradas, né? Tem uma mais comum que eu fiquei sabendo que não está aqui, né? Tá. Lucas 5,37. Lucas 5,37. Eu ouvi algum tempo atrás uma pregação tão bonita sobre isso aqui que eu quase que levanto e bato palma. Só que, por saber que estava errada, eu não dei nenhum glória a Jesus. Mas que estava bonita, estava. 5,37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, para que o vinho novo, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. O pregador estava falando sobre o vinho novo de Deus na sua vida. Que Deus ia transformar você, ia ser um vinho novo no odre novo, e falou tanta coisa bonita que eu fiquei admirado como é que ele era capaz de imaginar tanta coisa bonita daquele jeito. Só que Deus não está falando de coisa nova na nossa vida. É que nem aquela história da glória da segunda casa. Qual é o contexto aqui? De que é que Jesus está falando? Você virando a página aí, se for o caso, tem assim, do jejum. Jesus estava respondendo aos fariseus que perguntaram para ele, dizendo o seguinte, os discípulos dos fariseus e os discípulos de João jejuam, e os teus não, por quê? E aí Jesus vai e diz o seguinte, olha, enquanto o noivo está na festa, ninguém pode se entristecer. Depois que ele fosse tirado, tudo bem. Não se coloca remendo novo em pano velho, nem vinho novo em odres velhos. Ou seja, não mistura coisa velha com nova. Em síntese, Jesus está dizendo o seguinte, o cristianismo não veio para ser o remendo do judaísmo. O cristianismo não é o judaísmo melhorado. Nós não temos nada a ver. Não temos compromisso nenhum. Não tem nada de ficar trazendo cerimônias e costumes e rituais do judaísmo para dentro do cristianismo. Isso já passou. Isso é vinho velho. Eu trouxe foi um vinho novo. Uma coisa completamente nova. É disso que Jesus está falando. Não está falando de novidade de vida para mim. Essas interpretações assim, as crianças já chegaram, eu devo me apressar. Essas interpretações às vezes são fantasiosas a ponto de deturparem a palavra de Deus. E às vezes elas ensinam até coisas coerentes.
Às vezes, por exemplo, tem a interpretação da parábola do bom samaritano, que é muito conhecida, né? Que Orígenes inventou, Agostinho deu uma outra versão, etc. Que fala, né? Os irmãos estão lembrados da parábola do bom samaritano, não estão? Aquele camarada que foi assaltado quando estava no caminho, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Faz alguma diferença se ele tivesse sido assaltado na estrada de Jerusalém para Jericó do que da estrada de Jerusalém para Belém? Faria alguma diferença para aquilo que Jesus queria ensinar? Não. Se ele, ao invés de estar descendo de Jerusalém para Jericó, Jerusalém é cerca de 800 metros acima do nível do mar. Jericó, aqui está o nível do mar, aqui está Jerusalém. Jericó é 400 metros abaixo do nível do mar. Então é uma pirambeira de 1.200 metros. Muito bem. E se ele, ao invés de estar descendo, estivesse subindo? Aí foi assaltado, ficou lá desacordado, passou o sacerdote, passou o levita, ninguém socorreu, veio o samaritano, socorreu, o resultado seria o mesmo? A lição de Jesus seria o mesmo sobre quem é o meu próximo? Seria, não faria a menor diferença. Mas tem gente que sai pegando essa parábola e construindo uma opção de coisas bonitas. O homem que descia de Jerusalém para Jericó mostra que a humanidade caída, ou então o pecador que caiu, ou Adão que caiu da graça e ficou no pecado. Os salteadores são o pecado, ou o diabo, ou os demônios que pegaram o camarada e o amarraram e ficaram maltratando. O samaritano, o sacerdote que passou é a religião, ou o antigo pacto, ou o judaísmo. O levita, e sai inventando coisa por aí, até que vem o samaritano. O samaritano representa Jesus, que pega aquela pessoa, aplica azeite e vinho, representando ali os elementos das ordenanças, o batismo e a ceia. Outros dizem que representa o Espírito Santo, o azeite e a Santa Ceia. E aí pega aquele camarada e coloca sobre a montaria, que representa o corpo de Cristo, na interpretação de Orígenes, ou a interpretação do Agostinho, é o evangelista que sai carregando aquele homem até que entrega na hospedaria. Chega na hospedaria, que representa a igreja, o entrega ao hospedeiro, que representa o líder da igreja. O hospedeiro acolhe aquele homem, o cara dá 2 denários e ele diz assim: eu voltarei depois, se tiver alguma coisa devendo eu pago. A interpretação de Agostinho e Orígenes acaba aí. Foi muito repetida. Hoje em dia tem gente que acrescenta, aqueles 2 denários são... Cada um representa um salário de um dia. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então 2 denários são 2000 anos. Então há uma promessa para Jesus voltar depois de 2000 anos. Tudo bem, é tão bonito, tem tanta coisa linda aí. Só que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou sobre quem é o meu próximo. Desvirtua completamente. Pega-se um punhal nas costas de Jesus Cristo. Tipo, Jesus, você contou essa parábola, nós não estamos sabendo de nada. A gente vai falar de coisa completamente diferente, que é muito mais bonita do que esse negócio de ajudar o próximo. Tudo isso por quê? A aplicação tem que ser coerente com a interpretação. Se a interpretação da parábola é quem é o meu próximo, a minha interpretação tem que ser como é que eu vou beneficiar o meu próximo. Eu não posso fazer uma aplicação espiritual, porque aí ela foge da interpretação. É preciso cuidado de não desprezar o contexto. A gente, muitas vezes, o que o pastor está falando aqui é muito sensato. Por exemplo, na visão do Vale dos Ossos Secos, que fala da ressurreição espiritual de Israel. A ressurreição material primeiro e depois espiritual. Israel voltaria. Muito bem, eu posso fazer uma aplicação disso para a igreja? Posso. Eu posso mostrar que assim como Deus prometeu ressuscitar Israel espiritualmente, Deus também pode ressuscitar aqueles que estão espiritualmente mortos. Eu estou fazendo uma aplicação coerente com a interpretação. A mensagem, a essência. Exatamente. Eu já vi uma mensagem muito bonita em que o camarada falava sobre os ossos como sendo a estrutura que dá sustento espiritual, a pele que depois veio recobrir os ossos como sendo aquilo que traz a sensibilidade. Assim você pode ouvir a voz de Deus. Tinha uma porção de ingredientes ali espiritualizados.
A minha mensagem é muito simples esta noite. Não se deixe enganar, nem por você mesmo, nem por outros. Observe o contexto. Observe sobre o que é que Deus está falando, para que você evite e vir a ser desleal com a palavra de Deus, mesmo que com uma boa intenção. Amém? Que Deus nos abençoe. Então vamos estar de pé, vamos orar. Vamos fazer uma oração primeiro apenas sobre esta palavra, e depois nós vamos fazer uma oração para terminar o culto. Pai que está nos céus, te agradecemos, ó Senhor, porque a tua palavra é fiel. Às vezes, Senhor, é complicado, um pouco complicado de entendê-la, às vezes dá um pouco de trabalho, mas tu colocaste a nosso alcance, Senhor, a possibilidade de o fazer. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis ao teu propósito, à tua mensagem, ao teu querer, aquilo que tu tens em mente, Senhor. Aquilo que tu realmente tens em mente. Não nos deixe, Senhor, ser embalados por promessas falsas, quer sejam frutos da nossa imaginação, quer sejam estimuladas por outras pessoas. Mas ajuda-nos, ó Deus, a te servirmos com fidelidade, a aplicarmos teus ensinos, tendo cuidado com o que lemos, como interpretamos, a não ir além do que está escrito. É o que te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém.